A seguir, Hora da Notícia. Reforma política e andamento do processo de privatização da BR-386 são assuntos do quadro Fatos Políticos desta quinta. A homenagem que a Fundação Universidade de Passo Fundo recebeu na Câmara de Vereadores pela comemoração de seus 50 anos. As taxas da outorga da água. A partir do início do próximo ano, o governo do estado vai começar a cobrança de taxas pelos serviços de captação de água. No estúdio, nós vamos falar melhor sobre este assunto com o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Um mês de encontros para promover a qualidade de vida e a prevenção de acidentes com os colaboradores aqui da UPF. E ainda a situação dos índios no estado, como vivem os que moram em grandes cidades. Hoje é quinta, 10 de agosto, é hora da notícia. « 2017 é um ano especial para a Fundação Universidade de Passo Fundo. Estão sendo comemorados 50 anos com muitas homenagens. Ontem à tarde foi a vez da Câmara de Vereadores de Passo Fundo lembrar do cinquentenário. O ano de 2017 tem sido marcado por comemorações e homenagens para a UPF. Na tarde de quarta-feira, o grande expediente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo lembrou do cinquentenário da Fundação UPF, uma instituição que teve papel fundamental no crescimento da cidade e no fortalecimento do município como um polo na área da saúde, educação e serviços. Comemorar a história da Fundação é comemorar a história de Passo Fundo, que também nesse ano comemora seus 160 anos, e nós, a Fundação, nossos 50 anos, né? Então são duas histórias que caminharam junto e uma sempre apoiando a história da outra. A proposta da homenagem partiu do ex-aluno e hoje professor da Faculdade de Direito da UPF, vereador Márcio Patucci. Prestigiaram a sessão diretores de unidade, funcionários da Fundação UPF e professores. Um bom público também esteve na sessão para acompanhar a homenagem e um vídeo preparado especialmente para os 50 anos. 1967 marca a criação da Fundação Universidade de Passo Fundo. Nesta época, a criação da Fundação foi a semente, a fonte, ou a energia básica que salvou a existência e a exuberância do ensino superior em Passo Fundo e região. Início com o consórcio pró-universidade, com as faculdades de Direito, de Filosofia, e que hoje se constitui um grande centro de ensino, né? Ou seja, não apenas com a educação, mas em áreas sociais, em áreas assistenciais. A Fundação Universidade de Passo Fundo diversifica todo um novo conceito, aprimorando também o desenvolvimento da grande região norte do estado do Rio Grande do Sul. A cerimônia contou também com a entrega de uma placa de reconhecimento do Parlamento Passo-Fundense aos 50 anos da Fundação Universidade de Passo Fundo. 50 anos de uma entidade que preza por um compromisso social sério, ético, coerente, como a Fundação tem feito, essa casa se orgulha muito em poder homenagear e reconhecer através de todos os seus presidentes, de todos os seus conselheiros, de todas as pessoas que colaboram, trabalhando pelo crescimento da Fundação e, consequentemente, pelo crescimento de Passo Fundo. A UPF está com inscrições abertas para os alunos interessados no Plano de Apoio Estudantil. A concessão do benefício é para alunos matriculados nos cursos de mestrado profissional em computação aplicada, ensino de ciências e matemática e projeto e processos de fabricação aprovados no período 2017-2018. O PAI UPF para mestrado terá duração correspondente ao número de semestres previstos para a conclusão do curso. A inscrição deve ser feita até 21 de agosto na Central de Atendimento ao Aluno, que fica aqui no Campus 1 da UPF.
Nos ambientes de trabalho, os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores precisam ser evitados. Pensando nisso, a UPF realiza um mês com palestras e oficinas que debatem a qualidade de vida dos funcionários e, é claro, a prevenção de acidentes. Conquistar um ambiente de trabalho seguro e sem riscos de acidentes não é algo que acontece da noite para o dia. É o exercício constante de alguns cuidados que devem ser colocados em prática por cada empresa. Eu trabalho no setor no ICB, no Instituto de Ciências Biológicas, e eu acho muito importante. Lá a gente tenta fazer tudo dentro das normas do trabalho, né? Um dos temas abordados no MIPAT, Mês Interno de Prevenção de Acidente do Trabalho da UPF, foi comportamento seguro no trabalho. A ideia é fazer com que os funcionários não apenas sigam regras como o uso de EPIs, mas sim que reflitam as consequências de comportamentos inadequados, o que muitas vezes atrapalha na produção diária de uma empresa. Nós queremos fazer algumas alertas com relação ao posicionamento das pessoas que começam no aprendizado e vai até na execução de suas tarefas. O que pode acontecer? A gente nunca pode chegar e não pensar que vai acontecer com ele, porque normalmente as pessoas dizem, não, comigo não acontece. Então essa análise antes de iniciar a tarefa sempre é importante, desde que ele tenha o conhecimento. Além disso, o primeiro encontro do MIPAT teve a apresentação do espetáculo Por uma Vida Segura. De forma engraçada, os personagens mostraram para a plateia que mesmo no trabalho eles devem manter a qualidade de vida, buscando sempre fazer alimentação adequada e atividades físicas nas aulas laborais. O MIPAT segue até o final do mês com oficinas e palestras relacionadas ao tema. Temos muitas oficinas voltadas para a prevenção de acidentes, né? Mas muitas também relacionadas à saúde e ao cuidado de cada um, né? Com sua saúde. Vejam o Bob está com óculos de proteção. Óculos de proteção, Bob, está por aí. Para você ficar por dentro dos últimos acontecimentos da política no cenário nacional e também aqui na nossa região, toda quinta nós apresentamos o quadro Fatos Políticos. Zulmara. A comissão especial que trata da reforma política na Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira 2 mudanças substanciais para as próximas eleições. A comissão incluiu o distritão no texto do relator e também criou o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, uma espécie de fundo para financiar campanhas que já levaria o aporte de 3 bilhões e 600 milhões de reais. É o dobro do valor que estava previsto. O distritão acaba com o voto proporcional, em que os parlamentares são eleitos somando os votos pessoais com o da legenda. Os estados passariam a ser considerados grandes distritos e passariam a serem eleitos os candidatos mais votados, independentemente do partido. Se, por um lado, a proposta elimina a figura do puxador de votos, por outro, poderá gerar desigualdade na representação das regiões dentro de um mesmo distrito. A comissão volta a se reunir hoje para vencer a votação de outros itens da reforma. Depois, ela segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Mas, como se trata de uma emenda à Constituição, vai precisar de 2/3 ou 308 votos dos deputados para ser aprovada. O texto ainda irá para o Senado e, como as regras devem estar definidas até outubro deste ano para valer em 2018, os parlamentares têm pressa na votação. Zulmara, e existem novidades nesse processo de privatização da BR-386? Sim, Thaís. Tem o andamento do processo, o governo publicou essa semana a desestatização de várias rodovias federais, entre as quais a 386, que liga a região à capital gaúcha. Este é o primeiro passo para a privatização. E entre os dias 21 e 22 deste mês, o grupo técnico, com a participação do Cored do Botucaraí, de Soledade, estará em Brasília para um novo encontro com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Neste encontro será apresentada a proposta de tarifa única com um valor menor
menor do que o inicialmente proposto. Nós vamos acompanhar e passar o resultado desta reunião aqui. Obrigada, Zumar. A gente fica aguardando toda quinta por novas informações. Bom trabalho para ti. Tá certo, obrigada. tá certo. Os índios do Rio Grande do Sul e como vivem os que moram nas grandes cidades. Depois do intervalo, a gente fala sobre esse assunto. Já foi definido o valor do salário mínimo para 2018. A LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, publicada ontem, estabelece o aumento dos atuais R$ 937 para R$ 979. O novo salário mínimo passa a valer a partir, então, do dia 1º de janeiro do ano que vem. Pela primeira vez, o lucro do FGTS será distribuído com os trabalhadores. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer, que antecipou o volume total do recurso a ser dividido, cerca de 7 bilhões de reais. O dinheiro vai ser depositado até o dia 31 de agosto, mas o valor a mais no fundo não poderá ser sacado automaticamente, como aconteceu há pouco tempo com as contas inativas. A partir do início do ano que vem, o governo do estado vai começar a cobrança de taxas pelos serviços de captação de água. Para falar sobre as taxas da outorga da água, nosso convidado aqui no estúdio é o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, Claudir Alves. Seja bem-vindo ao PFTV. Por que foi feita a alteração na lei e definida, então, pela cobrança da taxa? O decreto 15.017, de 13 de julho de 2017, possibilita, então, a cobrança dessas taxas. As taxas serão cobradas para cadastramentos, então, todos os usos múltiplos de água que a gente tem dentro da bacia hidrográfica será cobrada uma taxa. Isso, a equivalência da unidade padrão fiscal, hoje em torno de R$ 18,27 cada unidade. Então, você tem uma taxação em cima do cadastramento, que equivale lá a 5, alguma coisa cada unidade padrão, cada cadastro. Também para a outorga, 14,50 unidades padrões. Então, tu vai ter um custo para quem fizer um cadastro em torno de R$100, para quem fizer a outorga, tu vai ter um valor em torno de R$300 para isso. Então, cada usuário vai ter lá na sua propriedade, então, uma nascente, vai ter um local para dessedentação de animais, um poço artesiano. Para grandes usuários, então, terá açudes, represas ou mesmo captações diretas no rio. Então, tudo isso será taxado a partir de janeiro de 2018. A taxa é paga uma vez só, assim como a outorga, ou há uma periodicidade? Não, a taxa é única no momento do cadastramento, então, ou no momento da outorga, do início do processo de outorga. E esse é uma taxa como se fosse no licenciamento ambiental, que hoje já ocorre, não? Então, isso passa em função da modernização do Estado, através do CIOT, do Sistema Integrado de Outorga, viu-se a necessidade disso. Esse recurso será para a manutenção da Secretaria do Meio Ambiente, lá, o Departamento de Recursos Hídricos e o próprio CRH. A comunidade, certamente, de forma geral, que não tem muita informação sobre esse assunto, vai ficar pensando, é mais uma taxa que eu vou ter que pagar? De repente, é importante trazer exemplos, Claudir, de que situações, quais as situações em que, de quais usuários terão que pagar a taxa? Assim, aqueles usos que a gente considera insignificante, né, vamos dizer, a dessedentação de animal, esse não tem taxa de outorga, não precisa outorga para isso. Então, é simplesmente o cadastro. Mas quem fizer o cadastro até dezembro de 2017 não será taxado, né? Então, isso é que o usuário então, deve levar em consideração. Os processos de outorga, então, que é necessária autorização para uso, por exemplo, água subterrânea, ele precisa encaminhar esse processo de outorga. Ele encaminhando até dezembro de 2017 não tem taxação alguma. A partir de 2018 que ele será taxado.
quais os usuários que normalmente serão atingidos ou que devem ser atingidos? Pessoas que têm propriedades rurais? Aquelas pessoas que têm propriedades rurais ou mesmo poços artesianos, né, que vai perfurar um poço, ele precisa da outorga para início do processo, taxação. Então tem essa taxa. Se você vai fazer qualquer outro pequeno investimento, eu preciso fazer uma captação para dessedentação animal, que é um uso insignificante, ele vai informar esse detalhe lá no sistema e será isento da cobrança de taxas ou isento da outorga para pequenos usos. Além da arrecadação, outro benefício é haver um controle maior daquilo que está sendo captado, da água que vem sendo explorada, Claudir? No futuro, o que a gente vai ter? A gente vai ter o tal do balanço hídrico, né? Então, todos os cadastros, todas as outorgas estarão no sistema CIOT, né? E esse sistema possibilita, então, a gestão do volume de água que a gente tem na bacia hidrográfica, então, qual é a nossa demanda e qual a nossa disponibilidade hídrica. Num período, a gente vai fechar esse sistema e vai verificar se existe ainda a possibilidade de distribuição de água, de outorga ou não. Então, aqueles usuários que não estão cadastrados, procurem se cadastrar para não ficar fora do sistema e ficar fora da disponibilidade de água que a gente tem na bacia hidrográfica. Onde pode ser feito o cadastro? O cadastro é feito no CIOT, né, o Sistema Integrado de Outorga, que é www.ciot.rs.gov.br. Perfeito. Claudir, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho. Sempre à disposição. Obrigada. A quinta-feira começou com céu azul e afastou qualquer esperança de chuva para hoje. Veja então na previsão como fica o tempo nos próximos dias. Previsão de uma sexta-feira com pouco sol e bastante nuvens em Passo Fundo. A mínima será de 13 e a máxima de 23 graus. O sábado será de céu encoberto, sem chuva, mas também com pouca influência do sol. A mínima será de 12 graus e a máxima de 25. Pouco mais de 30 mil índios vivem hoje aqui no Rio Grande do Sul. Muitos deles estão fora das aldeias e reservas e já estão inseridos na sociedade. Mas será que uma população de origem nômade consegue realmente se adaptar a uma realidade tão diferente? Com uma cultura que tem como base a relação do homem com a natureza, a vida dos indígenas nas cidades é cheia de conflitos. A reportagem que a gente apresenta agora é de uma parceira da UPF-TV, a TVE. Na principal esquina de Porto Alegre, Diego expõe o artesanato que produz em uma comunidade indígena na cidade de Getúlio Vargas, no norte do estado. Os R$ 1.500 que arrecada em mais de um mês de trabalho servem para o sustento da mulher e das duas filhas. Ele, que já trabalhou em lavouras, está feliz mantendo a tradição. É melhor. Ganha mais e não tem teu patrão que manda a gente vai fazer aquilo, vai. Aqui não está certo, então é melhor trabalhar para ti. Já o Marcos está no 6º semestre de Direito na URGS. Filho de um polonês e de uma índia caigangue, afirma que a universidade ainda discrimina quem entra pela reserva de vagas. Esse espaço aqui ele também nos discrimina, né, na medida em que não deveríamos estar aqui. É isso que grande parte desse espaço aqui pensa, né, dos alunos que compõem ela ainda assim, entendem que esse espaço aqui não deveria ainda ser ocupado por indígenas ou negros ou pardos ou pobres, né, como se fosse exclusividade da elite hoje, esse espaço aqui, e que nós indígenas não teríamos capacidade para estar aqui, coisa que a gente provou o contrário, né, que nós temos capacidade, temos vontade e precisamos estar aqui reafirmando nossa existência e a nossa permanência nesse espaço que também é de direito nosso, seu, de qualquer um que compõe, né, a nossa sociedade. Outro problema é a violência. Em março do ano passado, o indígena Lerlei Fidelis foi espancado em frente à casa do estudante da URGS. A suspeita é de que a motivação tenha sido racismo. Mas o que preocupa mesmo é a possibilidade de perder as terras. A tese do marco temporal, que está em julgamento no STF, determina que só podem ser consideradas terras tradicionais as que já estavam em posse dos indígenas em outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição.
é algo muito controverso nesse sentido e perverso, acima de tudo, e que a gente está lutando contra isso, né? Mas todas as comunidades hoje elas têm um grande risco nesse sentido e que a gente está aí para lutar nesse sentido, né? Mas todas, não tem nenhuma exceção. Mesmo as demarcadas que estão em luta, pior as que ainda estamos lutando para retomar, né? Que hoje o Legislativo e o Executivo quem tem o papel de demarcar já tomou posição no sentido que assim, não, nós não vamos demarcar terras indígenas mais no Brasil. Então só falta o Judiciário a última instância. Mas para alguns indígenas, a luta é por questões mais urgentes. Dona Hilda e a filha passam o dia tentando vender artesanato para ter o que comer. O que a senhora tem de comida em casa? Lá na sua casa tem comida? Não, ainda agora não. Por isso que ele vem. O que tem para comer lá hoje? Hoje? Não, ainda não tem ainda. Nada? Nada ainda. Sorte é que ainda tem gente solidária. Graças a uma doação, Dona Hilda e a neta Beatriz fizeram a primeira refeição do dia. Bom, no programa de hoje estamos vendo que os indígenas que vivem nas cidades e seus entornos enfrentam muitos problemas, desde a discriminação até o acesso a serviços básicos de saúde e educação. O fogo tem significado especial para os índios. Muitos dos povos indígenas contam histórias sobre a origem das chamas. Estar ao redor da fogueira é ficar unido, compartilhar o petiguá, o cachimbo de madeira, tomar chimarrão, um costume que os gaúchos herdaram dos índios. Na aldeia vivem 24 famílias em pouco mais de 20 hectares. O local é próximo do Parque Estadual de Itapuã, considerado pelos guaranis como território ancestral da etnia. Perto dali, despontam a Laguna Negra e a dos Patos. A paisagem e o clima de paz contrastam com as dificuldades enfrentadas por eles. E hoje as pessoas do parque proíbem o índio e se banhar lá. Aí, às vezes, eles vêm aqui falar para mim, não, tem que proibir a tua turma de ir lá, porque estão levando lixo, né? E aí sem saber porque tem outros, sem falar de outras coisas que eles estão fazendo aqui, né? E aí sempre eu falo, como é que eu vou proibir uma coisa que é da minha cultura, né? Não tem como proibir as crianças aí de ir pescar, porque na questão da pescaria, da caça, de cortar uma árvore, a gente respeita a nossa lei da natureza, que é invisível, mesmo assim a gente respeita. Fronteira é uma palavra que não existe no idioma guarani. Mas limites entre os índios e os não índios foram impostos ao longo dos séculos, encolhendo a terra em que viviam e causando a diminuição da população. No século XV, existiam mais de 1000 povos. No século XX, restaram 225. Conforme o IBGE, em 2000, aqui no estado, eram 39 mil indígenas. Já em 2010, 33 mil. A área onde vivem os Biá-Guarani, antes da demarcação como território indígena, era uma plantação de eucaliptos, o que comprometeu a terra. O pouco que plantam é para subsistência. No centro da aldeia, 2 construções mais novas, o posto de saúde e a escola, conquistas dos últimos anos. No posto, a coordenação de atendimento é da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI. O nosso polo, que atende a essas aldeias daqui de Viamão, a gente fica em Viamão mesmo, tá? Atendemos, em média, 8 a 10 aldeias, tá? De segunda a quinta, aldeias fixas, e na sexta-feira a gente atende acampamentos, tá? Que é diferente dessa estrutura que tu tem aqui, que não tem o posto, a escola, tal, e a gente atende eles à beira da estrada, onde o acampamento estiver. A escola Nhamandu Nemopuã, ou Despertar do Sol, foi inaugurada em 2013. Ela oferece educação infantil, ensino fundamental e educação para jovens e adultos. Atende 49 pessoas, ou seja, quase metade dos habitantes. A escola é bilíngue e o primeiro idioma é o Guarani. Os professores das disciplinas regulares são indicados pela Secretaria de Educação. Os responsáveis pelo ensino da cultura indígena são integrantes da própria aldeia. Então a gente busca trabalhos sempre culturais dentro, assim, com a Semana Cultural Biá-Guarani, junto com parceria com o Museu da URGS.
né? Nós agora estamos com um projeto sobre astronomia, tudo que há no céu também existe aqui na Terra, que é um projeto sobre astronomia. Então a gente busca sempre assim a ideia do todo em cima do povo guarani, permeando também os conceitos do Ocidente, né, da sociedade ocidental. Ao lado da escola está sendo construída uma biblioteca. O projeto é parceria com uma empresa privada. O planejamento levou em conta a posição do Sol e a ideia é manter o fogo no centro do espaço. Algo semelhante ao lugar que mostramos lá no começo. Mas aquela união tinha um motivo especial: o lançamento do documentário O Imonguetá, os conselhos entoados pelas crianças em Biá-Guarani. A produção do Eugênio e da Paola foi gravada em 7 meses. Tempo em que viveram o cotidiano de 3 aldeias e captaram mais do que uma cultura. Essa relação, eu acredito que ela é transformadora para qualquer pessoa que se dispõe a vir numa terra indígena, a ouvir o Guarani, a perceber que, na verdade, nós temos que aprender a entender que essa história indígena, ela precisa chegar e ela é uma história que tem que ser divulgada para todos. Para que o índio quer terra, né? Porque a gente vive a natureza. A gente não, como eu sou um índio, eu não posso viver numa selva de pedra, porque eu não consigo, porque essa é a minha natureza, a natureza do passado, ainda eu vivo isso aí. Bom, agora tem dica de exposição para você visitar aqui em Passo Fundo. É a exposição Ilustrações, da poetisa de Passo Fundo, Tânia Barros Leite. Todas as ilustrações foram feitas por amigos da artista. Nas obras, eles mostram um pouco do que sentiram ao ler as poesias. As pinturas e textos estão na galeria da antiga estação férrea do Parque da Gari e ficam disponíveis ao público até o final do mês. Essas foram as informações de hoje. Quer rever as nossas reportagens? É só entrar na página da UPF TV no Facebook. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.